Rogério Manuel, Pedro já manda mensagem aqui. A vinda do Tite, a derrota cachapante do São Paulo, pode acalmar as viúvas do Dorival? Ô, Mauro, o Flamengo foi ao Sul, perdeu para o Grêmio, 3-2, né? Tava ganhando de 1-0, de repente toma 3 gols lá em 15 minutos e toma 3-1, depois faz 3-2. E você falou, recuperou, vamos dizer assim, o termo modo banana. Isso é uma das questões que o Tite vai ter que encarar nesse Flamengo? E ele é capaz de fazer isso? Ele foi apresentado a essa faceta, digamos assim, sombria desse elenco acomodado do Flamengo, né? Eles são capazes disso. É só você observar como o placar vira, né? O time não compete, não marca, não disputa a bola. Não tem só os erros do Bruno Henrique na origem de 2 gols, não. Depois que o Bruno Henrique erra, um passe, depois de um corta-luz, a jogada do Grêmio se desenvolve. Tem gol de bate-rebate com o garoto Natan finalizando, o Everton Ribeiro a 1 metro dele, não diminui o espaço, não divide, não tenta bloquear, faz nada, nada. O Gerson, incapaz de afastar o perigo, parece que quer dominar a bola dentro da área e sair jogando. A situação é limite ali, você não pode perder a bola. Bota para longe, organiza a defesa. Não, o time é pedante, né? É pedante até nesses momentos. O Tite não sabia disso. Uma coisa é você ver a distância, a outra é você trabalhar à beira do campo como técnico e constatar esse comportamento da equipe. E é uma coisa muito grave, porque isso não envolve só o técnico. Isso está dentro de um combo que inclui, inclusive, esse escárnio que é a renovação antecipada em 14 meses e alguns dias, né, do contrato do Gabriel Barbosa, que faz uma temporada ridícula, que dentro de campo tem sido uma figura nula, e em nome dos serviços prestados está arriscado a ganhar um contrato aí por mais 5 temporadas. Ele tem mais 1 ano e 2 meses de contrato, querem prorrogar com aumento. Essa informação nós trouxemos em primeira mão aqui no dia 16. Né? Então, já vem de algum tempo. Há uma forte oposição dentro do clube, né? De dirigentes, grupos políticos que já apoiaram o Landim, protestando, porque ninguém consegue entender. Qual profissional que ganha um aumento de salário e ganha um contrato mais longo quando está no seu pior momento naquela empresa ou naquele clube? O que justifica isso? Medo de perder o Gabriel no meio do ano, alguém apresentar uma proposta maior, ele fazer um pré-contrato, então tá bom, negocia em abril e maio, vamos ver como é que ele vai estar até lá. Cobrem dele, apresentem para ele os números, né, e digam, olha, cara, não tem como renovar teu contrato agora, te dando aumento, olha o que você está jogando. Como é que se justifica isso para o torcedor, para o associado, para o conselho? Não tem como. E o Flamengo está renovando o contrato. É um convite de acomodação, como se não bastasse a acomodação que já existe, né? Então ali você tem um sério problema, o Tite não vai resolver isso, isso não cabe a ele. Isso está acima dos poderes dele. Mas ele pode fazer mudanças no time, ele pode abrir mão, eventualmente, do Pedro, do Gabigol, de uma vez só, e mudar o formato da equipe. Ele vai ter que fazer algumas coisas aí para poder garantir a vaga da Libertadores, que é o objetivo real do Flamengo, e até ele mesmo falou sobre isso, né? A história de brigar pelo título é coisa fabricada por torcedor fanático e parte da mídia. Porque o Flamengo, em momento algum, foi candidato a nada. O candidato a desafiar o Botafogo é o Bragantino, que, aliás, perdeu um jogo, mas a gente tem que lembrar que no primeiro turno ele estava 16 pontos atrás, está 7. Que o Botafogo vence o Cuiabá, o Bragantino não joga no fim de semana, vai estar 10. Ele continua no encalço do Botafogo. Seria muita pretensão achar que o Bragantino não ia perder mais nenhum jogo até o final. Ficou 8 jogos invicto. Vitórias consecutivas. Perdeu, mas vai retomar, de repente, vencer os próximos jogos, retoma a perseguição do Botafogo, que tem jogado mal. Mesmo quando venceu a América, jogou mal. Né? Então, assim, a briga pelo campeonato hoje é Bragantino e Botafogo. Os outros são times que podem pensar alguma coisa se uma série de situações acontecer. Uma sequência de vitórias, o líder começar a tropeçar mais ainda e tal, do que vem tropeçando. O Flamengo não é candidato a nada, só a vaga da Libertadores, e olhe lá, é um objetivo muito, digamos, factível. Se não conseguir, vai ser um outro vexame, né? Já caiu na tabela com esse resultado, mas a questão é a maneira como você perde para o Grêmio, né? O Grêmio totalmente desmobilizado, vindo de uma derrota de 3-0, cheio de desfalques, sem o Suárez, e a ausência do Suárez parece que pesou a favor do Grêmio, porque aumentou, digamos assim, amplificou a postura arrogante no time do Flamengo. Eles não tem nem o Suárez, né? Como se tivesse embutido na cabeça dos caras. Isso aqui a gente vai ganhar de 1-0, vamos levando. Aconteceu contra o Corinthians, estava 1-0, se acomodaram, tomaram um empate, agora tomaram uma virada, 3 gols em 10 minutos, gente. Em 10 minutos. Aí quando termina o jogo, aí sai o Léo Pereira, dá uma entrevista lá, para transmissão. Não, vamos aprender a lição. Não aprendeu ainda, meu camarada? Está repetindo de ano, assim, né? Que já aconteceu esse tipo de coisa quantas vezes? Quantas vezes tem que acontecer para o Léo Pereira e seus amiguinhos aprenderem?
que o jogo de futebol se joga até o final, que a concentração tem que ser 1.000.000%, que você não pode se distrair em nenhum momento, que você tem que estar atento ao jogador próximo para você diminuir o espaço, marcar, competir, disputar, dividir a bola. Nada disso acontece em certos momentos, não são todos jogadores, é claro, mas parte do time. Eu acho que o Tite ficou bem assustado, certamente, com aquilo que ele viu. Vai ter que fazer algumas mexidas, eu acho, na forma do time jogar, até na escalação, talvez, até o jogo contra o Santos em Brasília na quarta-feira. Ele vai ter aí uma semana para pensar bastante no que fazer. Mas deve ter ficado bem assustado, porque, repito, uma coisa é você observar a distância, outra é você sentir na beira do campo e não deve estar entendendo nada. O que está acontecendo? Né? Então, tem coisa para fazer ali, muita coisa para fazer, mas muitas não dependem dele, dependem dos dirigentes, que ao contrário de cobrança profissional a jogadores acomodados, os presenteia com renovação de contrato antecipada e aumento de salário. Realmente patético isso aí. Muito bem. Aqui, a galera já mandando mensagem aqui. O Smiley Batriche Pessoa fala: aqui no Acre é 7 da manhã e eu não perco um programa. Que é isso, valeu, Smiley. Muito obrigado. Boa. E o Marconi fala que contra tudo e contra todos o Botafogo merecidamente será campeão. Essa é a nossa enquete, hein? Esse negócio do contra tudo e contra todos é a coisa mais mala que tem também, né? Quem é que tá contra o Botafogo? Vamos falar sério. Ninguém tá contra o Botafogo, só o Bragantino, gente, que persegue o Botafogo. Você acha que alguém quer que o Flamengo seja campeão e não o Botafogo? Alguém que torce por um outro time? Ou o Palmeiras? O corintiano quer o Palmeiras campeão? O vascaíno quer o Flamengo campeão? Claro que não, estou falando dos que vêm abaixo. É o Bragantino. Não tem ninguém contra o Botafogo. Isso é uma balela. Ano passado era outro pessoal que falava esse negócio de contra tudo, contra todos. A gente precisa evoluir um pouquinho no futebol, sabe? Isso é meio que um doping, né? É um doping meio brasileiro isso, né? É uma idiotice. O que está contra o Botafogo é não ter luz no estádio. Aliás, o Juca até falou, marcaram o jogo para a noite, mas o Botafogo tem que ter energia elétrica no estádio, tem que fazer aquilo funcionar. A empresa de energia fala que a culpa não é dela. O Botafogo fica num jogo de empurra. Quer dizer, que situação é essa? Aí vem vitimização depois de não ter condições de oferecer energia elétrica no estádio. Contra tudo. Por que está contra? Vamos falar de futebol, pô. Joga bola, jogaram nada contra o América, ganharam jogando mal, não jogaram bem contra o Atlético Paranaense. O jogo não terminou no sábado porque não teve luz no estádio, que o Botafogo recebeu da prefeitura para gerir e não tem energia, e é uma SAF. Então fica essa conversa, jogador colocando em rede social, contra tudo. Que coisa mais pequena, isso é coisa de time pequeno, gente. Pensa grande. Agora já é SAF, não é mais o clube que estava com a dívida de quase 1 bilhão, não. Vamos pensar um pouco mais, né? Coisa feia. Aqui o posse de bola, que não é contra ninguém, segue. Arnaldo, vem cá. É verdade. Depende. Depende. É verdade, tem razão. Vocês têm razão. Então, aqui, contra alguns e contra... Não contra alguns. Todos. Não contra todos, contra alguns. Seguimos, Arnaldo. Bom, tem essa história do Flamengo, tem essa história das renovações que eu acho interessante. Queria que você falasse sobre isso, porque você tem um bom ponto sobre isso. E aí, que você fale do Flamengo, mas também já começa a juntar no tal do 5-0. O São Paulo entrou também num modo meio festa, comemoração, documentário, renovações de contrato e tudo mais, e deu no que deu. Bom, o pacote é grande, né? Tentar ser sucinto. Né? Não tem tantas semelhanças assim entre os times. No caso São Paulo e Flamengo, essas situações que também atingiram Corinthians e Palmeiras, que é aquela coisa de você, por serviços prestados, renovar o contrato da turma toda, dos ídolos por tanto tempo. Cara, eu vejo futebol de uma outra forma. Para mim, assim que você tem uma conquista absurda, se você puder, você tem que renovar, né? E não renovar o elenco, não renovar contrato. Não dobrar a sua folha salarial com jogadores que não têm mais a mesma condição para dar daqui a um tempo. E vai ter que provavelmente substituí-los. Por exemplo, no caso do Flamengo, o que a gente está assistindo o ano todo, e é incrível que as trocas de treinadores elas fazem sempre você voltar 10 casas, mesmo quando você contrata o melhor técnico. É o seguinte, o Tite no intervalo do jogo, com o Grêmio ganhando, faz o quê? Sai o Pulgar machucado, sei lá o quê, passando mal, entra quem? Everton Ribeiro. E aí o Flamengo passa a jogar de novo com aquela formação
que vira o imaginário rubro-negro e que atrasa a reformulação do Flamengo. Com Everton Ribeiro, Gerson atrás e mais 3 na frente. Esse time, Tironi, você pode pegar no papel. Este time, com Gerson de segundo volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta e 2 atacantes, não ganhou de ninguém em 2023. É literalmente essa palavra. Esse time não ganhou de ninguém em 2023. E não vai ganhar de ninguém em 2024. E não é só por barriga cheia e falta de vontade. Esses caras não conseguem mais, juntos, fazerem uma equipe competitiva. Nem se eles quiserem, nem se eles não tiverem nas badalações, se eles estiverem só treinando, eles não conseguem mais. Essa constatação que o Vitor Pereira, estou falando só de 2023, chegou à conclusão depois de um tempo, depois o São Paulo, e agora o Tite, depois desse intervalo, mas ele não tinha volante no banco. Não tinha porque não relacionou. E tinha outro jogador, por exemplo, para jogar na função, que era o Vitor Hugo, era mais competitivo. O Renato Portaluppi foi 10 vezes melhor que o Tite no jogo. Né? Durante o jogo. 10 vezes melhor. Aí, voltando. Por como o Rafinha, capitão do São Paulo, vai jogar mais do que jogou na Copa do Brasil para ter mais um ano de contrato e tal. Não vai jogar. O Rafinha não consegue jogar fora de casa quando é atacar. Então são observações que aí um título, alguma coisa, alguma conquista, deixa o cara numa situação quase ilibada. E aí você ganha um problema. Você continua com um cara grandão, entre aspas, mais caro, mais velho, sem entregar o que ele entregou. Esse apego aos ídolos, ele é completamente contraproducente. O Juca falou do Gil, tá salvando o Corinthians. Sim, nesse momento do campeonato. Agora, eu desafio, junta no mesmo time Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato, tal. Não vai a lugar nenhum, como não foi em 2023. E os caras continuam fazendo as mesmas coisas por apego a essas situações, aos jogadores históricos e tudo mais. Está acontecendo muito isso no futebol brasileiro, com vários clubes diferentes. E aí, acho que essa rodada ou essa temporada mostra muito essa situação de assim, quem tem um time normalmente mais jovem, mais físico, mais preparado, consegue ir um pouco mais à frente. É um pouco a característica dos times do Botafogo, do Bragantino, do Fortaleza. Não, é só você pegar como são esses elencos. Mas a galera aqui é difícil, os caras não, o Cartola não enxerga. E vou contar, os treinadores demoram a enxergar. Eu não creio que o Tite, depois da Copa do Mundo, não tenha observado de perto o melhor time do Brasil, em termos de elenco, nessa temporada, para constatar que Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e dupla de ataque não podem jogar juntos. Não podem jogar mais. Mas ele insistiu. Então, essa rodada teve tanta coisa nesses aspectos que os 5-0 também do Palmeiras mostram também como, mesmo o treinador mais antigo, com mais tempo de trabalho, que é o Abel Ferreira, teve uma dificuldade num ano, conhecendo muito bem o elenco dele, de encontrar uma solução para depois da contusão do Dudu. Ele jogou para a imprensa essa história, né? Não, o time que vocês queriam perdeu para o Boca. Nós queríamos que time? O fato é que o Abel, depois que perdeu o Dudu, não encontrou uma solução boa até contra o Coritiba, nas cordas, pressionado, mudar o sistema do Palmeiras e trocar um atacante por um zagueiro. Ao trocar um atacante por um zagueiro, ele ficou mais consistente, mais forte, mais físico, pôde encaixar o Endrick no time, ganhou do Coritiba e esmagou o São Paulo. Ele falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, Abel. Às vezes é preciso perder para encontrar soluções. Eu concordo. Isso de fato pode acontecer no futebol. A questão é perder quanto? Perder quantas para encontrar soluções? Porque algumas soluções são óbvias, mas os professores estão demorando a concluir essas situações. Parece que eles assistem menos jogos do que muitos analistas da mídia, viu, Abel Ferreira?
Parece que eles assistem menos. Aos próprios times, eles têm dificuldade de encontrar soluções que muitas vezes são óbvias. No caso do Dorival, a gente fala mais para frente. Falaremos já já, porque o 5-0 ainda está ecoando pelos lados do São Paulo e, claro, também do Palmeiras. Fala. Ô, Ancorá, Oi. só queria confirmar, concordar aqui com o que disse o Arnaldo. Esse tipo de argumento de que temos que perder para entender é muito mais uma tentativa de justificar as próprias decisões equivocadas, não só do Abel Ferreira, de qualquer técnico, do que assumir os seus próprios erros cometidos ao longo do processo, que é normal que erre. Como o Tite errou feio na quarta-feira, o Renato não fez nada de genial. Ele pegou, olhou para o banco, viu os moleques e falou: vou botar esses garotos, não tem nada a perder aqui, estou perdendo o jogo, os caras estão jogando aqui, tocando a bolinha para o lado, tudo, numa grida. O Flamengo, quando o Grêmio fez 3-1, o Flamengo tinha uma finalização do segundo tempo. O Renato foi para cima, ele foi muito melhor que o Tite, né? Mas esses jogadores que o Arnaldo falou não tem nem 30 anos, gente. A exceção do Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, o Gabriel. Então a questão aí é outra. Nesse caso específico desses nomes que eu estou citando. É falta mesmo de, sabe, por que o cara não compete? Quem competia lá atrás com o treinador? É jogador acomodado mesmo. E aí a culpa é do presidente, do vice de futebol, dos gerentes, dos caras lá que deveriam mandar e não mandam nada. São mandados por jogador de futebol. Qual?